Fala, abençoado, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast of Jesus. E hoje, pessoal, nós estamos aqui para gravar um podcast bem especial. Se você tem alguma dúvida sobre tatuagem, sobre propósito, sobre até mesmo alcance de conversão, como que o Senhor pode, sabe, alcançar todo e qualquer tipo de pessoa, assim como eu fui alcançado, esse podcast para você. Já quero te convidar para você se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, envia para algumas pessoas e vamos lá, tá bom? Hoje eu estou aqui com Diego Perovano. Seja bem-vindo, meu irmão. Eu que Obrigado, agradeço cara. muito pelo convite. Honra, cara. Obrigado, de Muito verdade. satisfatório estar aqui com vocês. É isso aí. Rapaz, o homem é grande, gente. Você tem que entender, o homem é grande. Então, fora a brincadeira, mano, assim, eu queria te agradecer pelo convite. Ah, esse podcast, como eu conversei com você, tem o intuito de trazer algo de Jesus para essa geração, para a galera que me ouve e também agora para a galera que te ouve, que vai chegar a eles também. E eu quero que a gente tenha um bate-papo muito de Deus aqui, que você deixa fluir, entrega o que você tem que entregar, porque a nossa vida ela só fez sentido de fato quando a gente encontrou essa pessoa que é Jesus, mano. Sim, sim. E eu fico feliz de você estar aqui. E eu queria já começar te fazendo uma pergunta, mano. Quem é Jesus pra você, cara? Como que foi essa história com o homem da mão furada, como diz o pentecostal? Amém. Glória a Deus por isso. Cara, quem é Jesus para mim? É uma excelente pergunta. Porque quando eu comecei a ler as escrituras para entender de fato quem era Jesus, eu costumo falar que Jesus é meu amigo. Ó, É meu amigo. boa. E hoje, se você falar assim, Diego, fala um versículo que você ama de verdade. Cara, tem vários, mas um que eu levo e muitas vezes nas minhas pregações ou eu tô conversando com alguém, eu cito ele, que é João 15,15, que não chamo servo, mas sim como um amigo. Isso fala muito ao meu coração, cara, porque há muito... Meu primeiro contato com Jesus, assim, foi em 2010, mais ou menos. Eu falo assim, eu não conhecia Jesus. Eu comecei a frequentar a igreja. Sim. E encontrei pessoas que me abraçaram, de fato. E, assim, pessoas que eu tenho um carinho enorme até hoje. Mas, assim, sabe quando você tá lá, mas... Sim. Você sabe que é um tempo. eu falo que eu não conhecia, né? Eu frequentava. Enfim, então, assim... Mas me abraçaram, porque... E engraçado que em 2010 foi quando eu comecei a tatuar. Tem 2025, vai fazer 15 anos que eu sou tatuador. Então, nessa época de 2010, eu entrei num embate. Porque eu conheci a igreja. Sim. Eu falo igreja porque vocês vão entender por que eu falo que eu não conhecia Jesus ainda. E eu conheci a tatu, no caso de começar a trazer aquilo como profissão para mim. Então, assim, foi muito julgamento. Às vezes eu ia com um amigo, numa igreja, em outra, então... E as pessoas começavam a me julgar muito. Sim. Até porque até hoje, assim, não é muito aceito, Não né? é, Vamos dizer imagina assim. 15 anos atrás, que era pior ainda. E aí, quando eu ia, às vezes, conversar com algum pastor, ele falava, como ele sabia, e eu sempre fui muito sincero, eu falava, cara, eu tô no início, aí já vinha de lado, rapaz, eu acho que Deus não quer isso pra sua vida, não. Tatuagem não faz parte, é aquela coisa toda, Sim. e eu não entendia, eu ficava, mas eu sentia que eu falava, não, acho que não falou comigo assim, entende? Até que eu encontrei o pastor Elias, que é um homem de Deus que eu amo muito a vida dele. Sempre que dá, eu converso com ele, vou na casa dele, troco uma ideia. Legal. É um cara que eu tenho um carinho enorme pela família dele. Ele me abraçou na época. Falou, não, vem aqui. Eu também. Ele até falou, cara, eu tenho uma tatu, aquelas tatu que chega a ser verde, de antigamente. E trouxe, aí eu comecei a frequentar e tocava também. Eu muito tempo percussionista, sempre gostei de instrumento. Você tocava o quê, mano? Percussão toda? Geral, Pô, não era massa. baterista, percussionista. Porque baterista era outro problema. Baterista... Era conga, bangô, tudo. E, sim. Pá. E aí, cara, caminhava. Só que nessa
nessa trajetória toda, eu não era um cara que lia a Bíblia. Uhum. Eu ia na igreja, tocava, ouvia pregação, e tinha pregações que eu gostava, e de fato, às vezes, Jesus falava comigo, só que saía dali era aquela coisa, né, Jonathan? Tipo, que é um problema hoje em vários lugares, que as pessoas vão lá por desencargo de consciência e voltam para casa, passa semana normal, aí às vezes tem um culto no meio da semana, e aquilo... Aí fui indo, até que chegou num tempo da minha vida que a minha carreira... E eu continuei na tatu. Minha carreira deu uma guinada. Aí, irmão... Como tatu. Como tatu. Quando essa minha carreira deu uma guinada, você não tem uma base bíblica, você não tem um fundamento. O que vai te sustentar ali dentro? Pode ser um caminho até sem volta, né? Exatamente. Então eu parti e saí. Ah, Diego, você desviou? Cara, eu nem falo que eu fui desviado, porque eu acho que eu não conhecia Jesus, velho. Esse que é o ponto aqui. Então eu saí, fui viver minha vida, e, cara, tudo começou a acontecer. Tatuando, galera da cidade, entrando em lugares que eu não entrava e, de fato... Você teve uma fama, no bom sentido ali, né? Vamos falar assim pra ser... É uma fama. Isso. Qualquer lugar, aí fazendo um monte de besteira. Aí, pô, você, tipo, você acredita em Jesus? Sim. Mas não tinha aquele temor, nada. Só que, irmão, eu falo que pra mim foi uma coisa muito... Glória a Deus por isso. Eu não fui um cara que eu fui pra igreja quando você tá na pior. É porque é a máxima, né? É a máxima. Tipo assim, você cai, pum. Aí não tem saída, o que você vai fazer? Vou ali... É o famoso socorro, né? Socorro, exatamente. Eu estava aqui, aí vamos supor o que aconteceu. Só que eu não estava bem comigo mesmo. Sempre estava faltando alguma coisa, minha cabeça voava demais. Eu já estava... Eu falo que se hoje eu não conhecesse Jesus, eu era um cara depressivo. Eu tenho certeza disso. Então, assim, isso começou a mexer muito comigo. Mexer muito comigo. Aí começou a me incomodar. Falei, quer saber, cara? Pegar um domingo e vou na igreja. Aí comecei a visitar as igrejas. Visitava uma no domingo, ia lá. Legal. Só como músico, você presta atenção na música. Se louvor eu não gostei, eu não vou ficar aqui não, sabe? Sim. Cara, aí um dia, eu comecei numa denominada igreja e eu tava indo já frequentemente. Assim, todo domingo eu ia sozinho. Às vezes os brothers me ligavam, tá onde? Domingo à noite. Às vezes eu falei, cara, eu vou na igreja. Não, eu vou com você então. Eu falei, não, irmão, eu vou sozinho. Era um tempo meu que eu queria. Aí comecei a frequentar essa igreja todo domingo. Aí às vezes eu ia durante a semana. Irmão, eu falei, eu acho que eu preciso disso. Tava começando. E aí, irmão, um amigo meu, aí começou a pandemia. E aí a galera ficou mais doida ainda. Sim. Nisso que começou a pandemia, a gente treinava fora da academia, nos lugares, então eu conheci, aí tinha um amigo meu que ele falou bem assim, Diego, vai ter ele falou uma conferência numa igreja que eu acho que você vai gostar e tal, que aí foi quando eu conheci em House. Aí eu falei, pô, legal, vou lá. Só que aquele legal, tipo assim, beleza. Vamos lá, ver o que vai dar, né? Aí ele falou bem assim, irmão, mas tem que dar o nome pra ir. Que tava tudo fechado e tal. Eu falei, pô, então bota meu nome lá que eu vou. Aí ele foi e botou meu nome. E eu fui, irmão. Foi quem? Só pra saber. Foi o André. André Almeida. Legal. Um beijo pra ele, se ele for ver. É um cara preciosíssimo também. E eu fui. Só que o André não era de lá. Só que eu acho que ele olhou pra mim e falou bem assim, eu acho que você vai gostar. Por quê, cara? Pelo perfil. Quando eu cheguei lá, na House, tinha que dar o nome e tal, e entrei. Esse dia foi um outro amigo. A gente entrou, sentei lá atrás, cantinho. Aí, Renan abriu o culto. Meu pastor amado, te amo. E quem pregou foi o Oswaldo Júnior. Sim.
Primeira vez que você conheceu os dois. Primeira vez. Cara, não fazia ideia, nunca tinha nada, zero. Conhecia ninguém ali. Na verdade, conhecia o Cris, que era um amigo Sim. já antigo. O Cris até falou, cara, o que você tá fazendo aqui e tal? Legal, enfim. O da barbearia? O Cris. Legal, legal. O Cris eu conheço há muito tempo já. Aí, cara, nesse dia, o Júnior foi pregar. Aí ele começou a falar, e aí que tá o ponto, irmão. O evangelho verdadeiro, ele te confronta. Ele não passa a mão. E pelo menos eu amo ser confrontado e eu amo ser pressionado, porque eu só cresço assim. Eu, Diego, cheguei a uma conclusão que eu nem tento fazer força. E eu fui muito confrontado aquele dia. Mas assim, muito. De olhar assim, eu olhava e falava, cara... esse cara, tipo, sabe aquele negócio? Aí até que ele veio ainda, que jeito falou comigo, que você conhece ele. Sim. Quem é você atrás? Eu falei, eu? Aí, beleza. Ele até falou, você vai vir aqui amanhã de novo? Que era uma semana, foi a primeira Revival Nights da In-House. Primeira? Foi a primeira, participei. Isso tem aqui uns 4, 5 São 5 anos. Foi a primeira. Primeiro dia da primeira Revival Nights eu tava lá, e foi quando Deus me pegou no laço. Aí eu falei, cara, volto aqui amanhã sim e tal, e voltei no outro dia. Ele tinha que dar um nome, ele falou, dá um nome aqui pra ela e tal. Fui e voltei. Aí eu fui sozinho, que o meu amigo acho que não... Fui. Cara, aí a partir dali, irmão, conheci o Renan, final da reunião, o André foi, me apresentou, cara, esse aqui é meu amigo, Diego, aí eu olhei. Aí quando eu olhei o Renan também, né, tatuado e tal, barro. Aí eu falei, é por isso que você falou que eu me conecto aqui, né. Aí que você olha pro Renan assim, você fala assim, irmão, tranquilo, igreja, pá, tatuagem. Falei, então tá, tudo certo. Cara, Jesus me conectou a ele naquele momento e ele me deu um acesso à vida dele. Ah, você treina jiu-jitsu? Treino, eu também. Pô, tá tendo treino de jiu-jitsu lá na minha casa. Ele morava na outra casa, tinha garagem, botava o tatame, vamos lá. Eu falei, vamos e tal. Aí me mandou mensagem, eu fui, irmão. Aí a gente treinava jiu-jitsu, porrada. Aí no final do treino, sentava, Bíblia. Entendia nada e ficava, esses caras são muito doidos. E ali, irmão, cara, aí vinha o Júnior, descia. Posso orar por vocês? Com olhinho. Eu falei, lá vem esse cara com esse olhinho, cara. Tô desconfiado. Irmão, e glória a Deus por aquele tempo, porque pelo acesso que eu tive ali à vida deles, eu não vi uma igreja que quis pelo que eu tinha. Não existe isso. Não existia isso. Tanto que uma vez o Renan e o Júnior já falaram comigo, cara, eles não quer nada de você. Você não tem nada que Jesus já não tenha me dado, sacou? Aí eu tomei um baque, aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, é verdade, velho. E pelo acesso que eu tive à vida deles, eu pude entender que, de fato, eles não eram apenas pessoas que estavam ali pregando, eles viviam Jesus. O dia a dia, sabe? Porque, pra mim, o dia a dia é o que conta, irmão. Sim. E aí, Renan perguntou, cara, você tem Bíblia? Eu falei, não tenho. Na verdade, eu tinha uma, mas era aquelas... Era Dake ainda, aquela Chapoc Dake, irmão. Desse tamanho que eu tinha ganhado na Assembleia. E só que ela nem casa, que não lia, né? Aí ele até falou, vou te dar uma Bíblia. Só que no dia eu falei bem assim, não, eu quero comprar uma. Era algo que eu senti no coração. Aí eu fui, era até uma igual essa aqui é outra nova dela. Eu fui lá, comprei uma Bíblia, perguntei ele qual que era uma Bíblia boa e tal. E, cara, comecei a ler, só que eu não... 5 minutos de ontem. Entendia nada. E eu falo, Renan, não dá, cara. Ele, Diego, se eu conseguir ler a Bíblia, todo mundo consegue. Então, assim, eu fui forçando, comecei a tentar ler 5 minutos, daqui a pouco 10. E, cara, uma coisa que eu aprendi, todo mundo fala de Jesus, todo mundo tem uma visão de Jesus, todo mundo tem algo para falar de Jesus na internet, aí você come muita coisa, né? Sim. Só que o que eu tenho para falar de Jesus? Sim. Qual que é o que Jesus tem para falar comigo, sabe? Assim, ele fala comigo para eu poder me conectar a ele. Boa. E eu comecei a entender isso. Peguei os evangelhos, ó. Tinha um horário, irmão. Não saía de casa sem ler minha Bíblia. O dia que eu tava, cara, não aguento ler em casa hoje. Ia pra cafeteria.
Uhum. Tinha uma cafeteria em Jardim da Penha que até fechou. Todos os dias eu sentava lá, pedia um café, um pão de queijo. Eles até falavam, você é um menino que fica lendo a Bíblia ali, né? Aham. Botava um fone, porque quando você tá com fone ninguém te perturba. Sim, sim. E tava ali. E comecei, eu falei, cara, eu preciso conhecer Jesus mesmo. Se apresente a mim, Senhor. Renan me deu um macete na época e falou, cara, bota uma cadeira do seu lado, fala com ele, você tá aqui sentado do meu lado, você vai ter que me ensinar a ler a Bíblia. E comecei a ler a Bíblia. Massa. E quando eu entendi que mais do que uma igreja, Jesus queria se revelar comigo como amigo, aí que eu fui entender mesmo o que era Jesus na minha vida. Ele é meu amigo. Boa. Dia a dia, Sim, atitudes. Eu falo que viver Jesus na internet é fácil, quero ver no dia a dia. sim, sim. E esse acesso que eu tive com o Renan, com o Júnior, com todo, eu cito eles aqui porque foram homens de Deus que Sim, me sim. discipularam e tal, e eu sou muito grato a Deus por isso. Até porque grande parte, né, do que está vivendo hoje foi. A gente tem que valorizar, assim. É, Por isso eu preguei sobre isso, sobre os lenhadores, sabe? Tipo, a gente tá pegando fogo hoje, a gente tá queimando, mas, cara, tem uma galera que tá lá há anos investindo na gente, se isso. dedicando. E quando você falou de um ponto, assim, muito legal, cara, do início da sua história, foi o seguinte: você falou, cara, eu já tava num hypezinho, Uhum, eu já tava numa famazinha, uma relevância, só que eu tinha um vazio dentro de mim que não tava legal, tipo, não preenche. E isso é algo muito forte, assim, porque a nossa geração é a geração que, tipo assim, quando eu tiver, eu vou ser feliz. Quando eu exato. tiver o carro, a casa, aquela. O objetivo que eu gostaria, aí sim, e aí você teve essa fase, e mesmo assim, falou, cara, Não dá. que vazio grande é esse que nada preenche. Então, Exatamente. E em tudo, tá? uhum, Só uma coisa rápida, trazendo para isso que você falou. uhum, Desde criança, eu sou fissurado por moto. uhum. Fissurado, irmão. Amo moto. E, irmão, eu tô com 38 anos. Parece não, mas eu tenho 38 anos. Aí parece mais, né? Parece mais. Eu sempre, cara, eu olhava Harley Davidson, eu achava Harley Davidson assim, nunca vou ter uma Harley Davidson. Era uma Uhum. coisa muito distante para ter uma Harley Davidson. E até do contexto que a gente cresce. Sim. Quando entrei no hype, assim, da minha profissão, eu tive condição de ter uma Harley Davidson. Sim. Irmão, cara, eu não acreditei. Peguei a Harley Davidson, arrumava coisa pra fazer durante o dia inteiro pra andar de Harley Davidson, irmão. Então, Sim. assim, você fica. Só que teve uma hora que. Aí fui, troquei por outra Harley Davidson que eu queria ter. Aí você. Depois você, tipo, e aí agora? Uhum. Sabe aquele negócio Ah, material que você fala assim, cara, o sonho da minha vida era ter isso. Aí acabou, cheguei. é igual um É. brinquedo novo, você abre, acabou. E isso, eu tô dando esse exemplo porque nada vai te completar, velho. Nada. Eu cheguei à conclusão disso. Nada completava a minha vida. A única coisa que completou a minha vida foi Jesus. Glória a Deus. Isso é muito bom, cara, porque né, nessa era da ostentação, essa era, tipo assim, é o iPhone mais novo que o outro. Cara, eu falei isso com quem? Eu falei. Foi com minha esposa, eu tava conversando com ela sobre isso. Eu falei, amor, a gente tem muita coisa ainda que a gente quer conquistar na vida, top. Mas você percebeu que hoje a gente tá morando onde a gente queria estar. Hoje a gente, sabe, tem a empresa onde eu queria ter. As coisas estão acontecendo. Só que se a gente. Mano, isso eu falo, por mais que eu tenha uma grande noção de onde eu saí, se eu não me esforçar o tempo todo para voltar nesse lugar de gratidão, a gente se torna um ser muito ingrato, cara. Sim. O tempo todo a gente entra nesse flow, vamos dizer assim, da galera que conquistei próximo, conquistei próximo, conquistei próximo. Até conversei com um amigo meu que tá lá em Alphaville agora. Em um ano, assim, a vida dele mudou, mano. Mas mudou legal. Um cara que não tinha, assim, condição de nem ter um carro. Hoje ele tá, tipo,
320 zero na garagem, morando lá do Thiago Negro lá no Alphaville. O cara rompeu. E ele falou bem assim, Jonas, deixa eu te falar uma coisa. Ele veio tomar um café, eu fui com ele no Mochuara tomar um café. Ele veio tirar porte de arma e tudo mais. Aí ele falou bem assim, vamos lá tomar um café comigo. Eu falei, cara, eu perguntei, o que você tá vendo lá? O que você tá vendo? Qual a frequência dos caras, a energia? Ele falou assim, Jonas, tem muita coisa boa, mas deixa eu te contar uma coisa. Tem uns 2 meses, assim, que eu até parei um pouco de acompanhar os caras. Falei, por quê? Falei assim, Jonas, hoje eu tenho um carro de 300 mil reais. Isso era meu sonho. Quando eu chego em Alphaville, é um Corsa. Quer dizer, é um Corsa. Hoje eu moro numa casa de 7 milhões. Eu chego do lado do Thiago Negro, lá é 80 milhões pra cima. Ele falou, hoje eu calço Bauman, eu calço Gucci, de 10 mil reais no tênis, e os caras usam Louis Vuitton pra lá, 200 mil. Então, tipo assim, chegou um momento que eu parei assim e falei, cara, eu não tô nem usufruindo o que eu acabei de conquistar. Isso aqui já foi meu sonho. É isso aí. E aí ele falou assim, eu tava indo muito, até falou assim, nada contra, mas ele falou, rasgado, você tava indo na Lagoinha lá, né, a Lagoinha Alphaville, tudo bem. Mas eu conheci outra igreja lá em Alphaville, cara, que você chegar lá, os caras só me batiam. Eu falei, eu vou pra ela, eu lembrei de você. Assim, porque eu falei assim, por que vocês estão aqui? Vocês querem outro carro? Vocês querem outra casa? Jesus não tem isso pra vocês. Jesus tem reino, libertação, Isso, prosperidade em todas as áreas. Porque o que eles mais vê lá é homens muito ricos, mas muito infiéis. Muito. Tipo assim, os caras pagam de crente, pagam de tudo isso bonitinho, mas ele falou, João, cara, você se decepciona, porque o que tem de adultério lá, por causa disso, então os caras não estão fundamentados. Sim. E eu falei, uau, mano, real isso, porque, assim, é tudo o contexto que a gente vive, né? Como eu te falou, eu vou lá ele morava ali, você conhece? Ele era de Itanguá, pô. Itanguá. E chega lá com a BMW dele, ele é o rei. Lá ele é é o carro do segurança. Sim. Aí ele falou assim, isso não pode ser normal. Não posso deixar que isso vire algo cotidiano na minha vida, porque senão a gente nunca vai estar satisfeito. E é o que eu falei, por mais que você seja um homem de Deus, por mais tem que botar, é automático você se tornar um cara ingrato. E você tem que botar o pezinho do freio e falar, não, ô Senhor, eu posso não estar onde eu já deslumbrei o número, o faturamento, as vidas, mas já cheguei muito longe, cara. E só outro ponto aí, dentro do que você já falou. Como que foi legal, assim, agora eu falo sobre a diversidade no bom aspecto. Você, talvez, se fosse exemplo, tá? O senhor pode fazer do jeito dele, mas vou botar assim na regra humana. Você não se encaixaria numa assembleia tradicional. Você não se encaixaria numa presbiteriana. Sim. Numa, talvez, batista tradicional também. E aí vem a in-house. Eu passei por essas duas, Assembleia e Batista. Olha, nem sabia. Criei amigos, tá? Aham. Amigos maravilhosos, amo Sim. todos eles. Glória a Mas Deus. com o tempo. Foi o tempo. E como que é legal, e lá na in-house tem uma palavra que eu fui... Já tinha lido na Bíblia, mas eu fui descobrir mais a eficácia disso na prática ali, que é a tribo. Isso. Né? A tribo. E como que é legal, assim, esse aspecto de... Cara, tem lugar pra todo mundo, né? Tipo assim, tem o cara que é mais tradicional tá ali, o cara que é mais neopentecostal tem ali a Assembleia, o cara que é mais quietinho, Deus é amor, presbiteriano, beleza. E tem o cara que é tatuado, que veio do mundão, assim, aproveitou muito lá, viveu algumas coisas, aproveitou no sentido assim, usufruiu. E fala pra mim, cara, tipo assim, já entra nesse ponto
de você se identificar com a igreja e desse assunto da tatuagem. Sim. Tatuagem é pecado? Não é? Você já tem ouvido muito isso. Muito. Inclusive, muitas pessoas já me convidaram para falar sobre isso. Cara, uma coisa que eu aprendi nessa caminhada minha até agora foi me mover por propósito. Sim. É igual isso, não adianta você ter tudo e não ter um propósito. Uhum. Então, meu estúdio hoje é o meu campo missionário. Uhum. Irmão, você pode crer no que você quiser. Você pode seguir o que você quiser. Você entrou ali dentro, é minha atmosfera. Minha, assim, Jesus, Sim, no caso, sim. né? A legalidade sua ali. Exatamente, é o que eu vivo. Você tá no meu campo, você não tá no seu campo. Então, hoje, meu estúdio, todo mundo que tá lá, cristão, Uhum. tem uma vida também com propósito. A gente conversa muito sobre isso. Então, assim, hoje eu criei uma equipe que tem o mesmo propósito, tá na mesma tribo, inclusive, Sim, que isso é sim. muito importante. E a gente tem a mesma linguagem, a mesma atmosfera. Então, assim, se você for entrar ali, cara, você não vai ouvir uma música maluca. Você... Tem vezes que eu coloco muita música evangélica, cristã, em inglês. Sim. Muita gente nem sabe que tá ouvindo, irmão, mas tá ali adorando o Senhor Jesus. Dizia, mas... Exatamente, e culto, às vezes, cara, mas isso é uma pregação, porque sai das espontâneas, eu falei, rapaz, é. Aí, tipo, uau, que massa. Irmão, tatuagem é o seguinte, posso fazer uma pergunta, John? Pode. O que é um pecado pra você? Cara, Eu sei que você vai me responder isso Sim. muito bem. O pecado, Sim. eu vou falar assim, lá da origem, ele nasce, pelo menos pelo que eu conheço de Bíblia, através da desobediência. Beleza? Desobediência. O Senhor fez todos os frutos do jardim, colocou ali, não comam ali, foram comer. Então, parte desse lugar de ir contra a vontade de Deus. Uhum. E daquilo que ele deixou, é o que fere o Senhor, né? Então, Perfeito. tem diversas formas de falar o que é Sim. pecado, mas parte da desobediência. Tipo, Deus quer que você vá por um caminho, você vai pro outro. Uhum. Ponto. Exatamente. Muito bom a sua colocação. Desobediência. Falta de fé, enfim. Uhum. Eu conheço pessoas que amam tatuagem, irmão. Ama mesmo, assim. De caramba, Perovano, que trabalho maneiro. Nossa, muito legal. Vai lá no estúdio, conversa comigo. Mas falou desse jeito pra mim. Irmão, eu amo tatu. Eu acho super maneiro. Mas Jesus falou comigo. Comigo. Não com minha esposa. Não, comigo. Pra eu não fazer. Perfeito, irmão. O cara desse vai fazer uma tatu? Não. Se Jesus falou com ele. Sim, se Ele vai- requeriu dele. Ele vai estar em quê? Desobediência. Então, ele está indo contra a vontade de Deus. Você é um jovem que não tem tatuagem, zero. Só que você está debaixo de uma liderança que não gosta. Enfim, Sim. respeito. Sim. E você presta conta a essa liderança. Aí essa liderança fala, eu acho que não é legal você fazer uma tatuagem. Você vai fazer? Não. Você vai estar... Desobedecendo. Sim. Então, assim, eu falo... E aparece jovens assim lá. Eu falo, cara, conversa com o seu pastor. Quando eu tenho acesso a essa pessoa... Sim. O que ele acha e tal. Enfim, porque é bom se prestar conta. É o que mudou minha vida, assim. Sim. Cara, biblicamente, se fosse pecado, eu não estaria tatuando hoje. Sim. Senão eu seria um missionário inverso. Missionário Pachá, lá, que isso? Mas assim, Levítico 19 fala sobre isso. Tem um texto lá sobre cortes no corpo. Ah, mas meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Irmão, o contexto desse versículo fala sobre moralidade sexual. Sim, o pessoal usa ele Sim. um falso contexto. Pode fazer sentido? Sim. Tudo bem, cara. Mas eu vou te falar. Se você sabe que excesso de açúcar faz mal, você vai comer excesso de açúcar? Não. Se você sabe que, um exemplo, que tá na onda agora, vou tomar bomba em excesso, sem uma receita médica, faz mal à sua saúde, você vai tomar bomba? E o que isso difere?
do templo do Espírito Santo, vão trazer para o contexto se é para ser templo, tem que ser para tudo. Tem que ser para tudo. Se sua filha, eu sei que você tem uma filha, eu também tenho um filhinho de 2 anos, se ela pega uma caneta, risca sua casa. E acontece. Você vai mandar ela pro inferno porque ela riscou sua casa, sacou? Tipo assim, é o tempo da sua casa, um exemplo. Irmão, não, cara. Sim. Não é. Porque se você tiver em obediência, debaixo de uma autoridade espiritual, uma coisa séria com Jesus, você tem um relacionamento, Jesus fala com você, ele é seu amigo, eu não acredito que isso seja pecado, sabe? Sim. Até porque, cara, quantas pessoas, mano, Jesus usou eu e os meninos que trabalham ali comigo para de alguma forma tá apresentando o reino para elas. Cara, quantas pessoas vai lá no estúdio que é espírita, umbanda, enfim, entre vários contextos. E eu sou muito curioso, eu fico perguntando, e eles, você não vai me julgar não? Porque eles sabem que eu sou cristão. Sim. Eu falo, não, como que eu vou julgar o que eu não conheço? Sim. Então eu procuro saber, pergunta, aí eles ficam empolgadão, querem me contar. Aí todos eles falam que lêem a Bíblia, né? De alguma forma eles vão pra Bíblia. Aí quando chega na Bíblia, aí acabou. É discutível. Aí, não, mas no final das contas, a gente é amigo, alguns já foram lá na igreja, vai em outra. Liberdade, mas... Dá liberdade. Só que eu acho que as pessoas se preocupam muito com coisas mínimas, cara. Igual, por que eu não gostava de falar sobre isso? Tem gente que procura uma validação para fazer tatu. Sim. Tem gente que procura eu chegar aqui e falar, não, tatuagem não é pecado. Aí vem um hater embaixo, ó. Sim. Então eu não queria falar sobre isso assim durante muito tempo, mas hoje eu não vejo problema, mas... Mas o tempo também, assim, que como você tem pelo menos 5 anos, né, que tá na presença. Isso, exatamente. Assim. Então, foi um tempo até de tratar outras coisas, assim, como esse é tão irrelevante, por exemplo, de verdade. Tem algumas coisas que a gente até esquece por ser tão irrelevante. Exemplo, eu era de uma igreja até os 18 anos que eu não podia andar de bermuda na rua. Sim. E a minha esposa não podia usar, às vezes, um tipo de maquiagem. Às vezes, hoje eu tenho que forçar pra lembrar disso, porque é tão irrelevante, é uma parada tão sem sentido pra botar um sol de 40 graus, irmão. Vou botar uma calça, um paletó no meio da rua. Tipo, não é lógico. Tá tudo bem, respeito, né? Mas pra mim não faz sentido. E, por exemplo, eu acho que você começou da melhor forma de pontuando essa resposta sobre a Bíblia. Agora, segura aí, galera, porque isso é muito importante, assim. O que a gente sofre, erra e deixa de viver por conta de uma cultura cristã, não vamos julgar, é uma cultura cristã, fala cristã, não biblicamente, mas de uma comunidade, sem assim, ir para as escrituras e validar isso, é muito grave. Por quê? Vou te dar uma ideia. Quando eu saí dessa igreja, por exemplo, eu comecei a estudar a Bíblia igual um maluco. Quando eu tive meu encontro com Jesus com 15 anos, em um ano, assim, eu comia a Bíblia, irmão. Eu comecei a achar, uai, por que isso aqui não tá... Não entendi. Aí não sabia explicar. Aí eu pegava, não, mas isso aqui... Ah, não sabia explicar. Então, tipo assim, as minhas dúvidas, eu tentei achar explicação na palavra e, tipo assim, quando eu falo, não, irmão, não faz sentido o que você tá falando. Tipo assim, não tá aqui. Onde que tá? Me mostra. Eu sempre fui muito curioso nesse ponto. Assim, não é no aspecto de querer arrumar briga, mas... Ah, não pode. Mas não pode por quê? Não pode porque é a cultura da igreja. Mas onde está essa cultura da igreja? Mano. Aí eu começava a indagar, a perguntar, porque assim, como eu disse, não era no sentido de afrontar ninguém, mas eu queria saber, eu queria tirar as minhas próprias conclusões. Cara, isso é muito bom, mano. Você falou que eu lembrei de uma coisa muito engraçada. Sobre exatamente quando eu comecei, antigamente, nas igrejas que eu passei, eu tocava. Sim. Só que eu deixava uma coisa clara. Sabe aquele negocinho? Você só vai tocar se você for pra EBD? Você sabe. Sim, sim.
Sabe o que eu falava? Irmão, eu não vou pra EBD. E não é porque eu sou rebelde na época, eu falei assim, na minha cabeça. Isso com o pensamento lá atrás. É porque eu não gosto. Por quê? Ninguém nunca conseguia responder as minhas dúvidas. Sim. Entendi. Era, tipo assim, a frustração. É uma frustração, irmão. Tipo assim, biblicamente, eu não sabia nada. Só que questões minhas pessoais de vida, eles não tinham passado. Como que alguém vai te ensinar a chegar a um lugar que não passou por aquilo? Se eu chegar pra você hoje e falar bem assim, Jonathan, vamos subir o Pico da Bandeira, irmão, nunca fui lá, a gente vai se perder no meio do caminho. Isso foi uma coisa muito, muito boa pra mim também, porque quando eu comecei a ler minha Bíblia, igual você falou, quando a gente começa a ler a Bíblia e estudar, é muito bom, né? Você se apaixona, você mergulha. E que maneiro, aconteceu isso comigo também. Só que o meu pastor, Renan, passou por tudo que eu tinha dúvida. Então, assim, quando eu ia falar com ele é por aqui. Aí eu... Ué, esse cara tem explicação, né? Cara, eu fiz uma EBD, a única EBD que eu fui, acabar 1h da tarde. Nossa, Deus. Irmão, eu tava conversando isso semana com o Cris. O Cris, ele falou, rapaz, foi verdade, cara. Ele tava nesse dia, que ele era dessa igreja. De tanto questionamento que eu fazia, ninguém conseguia responder. E tinha uns 3 professores lá e nada. E foi indo, aí todo mundo, vambora. Eu falei, melhor coisa. Deu maior polêmica. Então, assim, quando eu comecei a entender por que eu aprendi muito sobre que Jesus é meu amigo, uma coisa que Renan me falou, cara, eu tenho um relacionamento de Jesus de amizade mesmo. Sim. Aí eu, como assim? E aí, quando eu fui entendendo que era isso no meu dia a dia, vendo atitudes de pessoas que se relacionavam com Jesus. É diferente. É diferente, irmão. É diferente, porque, tipo assim, cara, eu. Como eu disse, eu até era um pouco polêmico igual você também, porque eu falava assim, cara, eu não vou servir a Jesus porque o meu pai me apresentou uma religião. Eu não vou servir a Jesus porque eu fui introduzido desde o início no cristianismo, porque eu já estudava um pouco de filosofia, de ciência da religião, já sempre tive uma curiosidade de saber por que o candomblé pensa dessa forma, por que o espírita pensa dessa forma. Eu tenho que falar assim, porque se for melhor que o meu, eu vou pegar. Sim. Mas até hoje nunca achei nada melhor que Cristo, na verdade, né? E a sua palavra, sua ideia, a sua mensagem, que é o cristianismo, as mensagens de Jesus. Então, assim, cara, eu preciso saber. Porque, por exemplo, quando a minha experiência foi assim, mano. Eu voltando de uma festa, 15 anos de idade, eu era 15 anos dessa igreja já, nasci lá, só que eu não tinha experiência, tinha compromisso, tinha nada. Ah, pô, legal, Jesus, maneiro, vou lá. A gente saía da igreja ia comer um lanche, maneiro. A parte mais massa era o lanche depois da igreja. Aí tipo assim, porque será que aí o dia que eu voltei, cara, o céu tinha 2 portas. Eu tava no banco de trás com um amigo. Daqui a pouco eu olho pra ele, 2 horas da manhã, a mão dele vira. A bola do olho some. Ele olha pra mim e fala, quem tá aqui agora não é mais ele. Quem tá aqui sou eu. Satanás. Aí eu olhei assim, tá amarrado. Que doideira é essa? Gil, eu só tinha ouvido falar isso em historiazinhas e falei, rapaz, isso é real, meu irmão, para o carro agora. Saí, comecei a clamar, irmão, que é o que todo crente nessa situação faz. E ali eu tive uma das maiores experiências com Deus, porque eu senti eu sendo cheio. Sim. Como uma cachoeira foi me enchendo, sabe? E quando eu abri os olhos, eu já estava orando por aquele meu amigo que estava endemoniado, e o demônio já estava ajoelhado na minha frente. Eu tinha 15 anos, eu não tinha batismo nas águas, eu não tinha nada, eu tava em jejum. E todo mundo sabe no âmbito espiritual hoje que se você entrar numa batalha assim despreparado, você toma uma coça. Mas o Senhor me preservou naquele dia, foi à toa que mudou minha vida. Falei, cara, eu comecei a beber dessa fonte, falei assim, agora eu compartilho isso com todo mundo. Esquece. Aí comecei a pregar na escola, comecei a pregar nos ônibus, comecei a pregar na rua, no shopping, onde tinha eu ia, porque falei, cara, eu encontrei a melhor notícia da Terra, Eu acho muito legal isso aí que você fala, de encontrar a melhor notícia da Terra. Porque senão não faz sentido, mano. Não faz. Assim, não faz. Sim. Eu não vou dar... Eu falei isso já pra Jesus, conversando com ele. Eu não vou passar uma eternidade com alguém que eu não passei uma vida. Eu não quero. Porque eternidade é muito tempo, irmão. É eterno. Então, eu quero passar essa vida com o Senhor. E a eternidade. Exato. Porque eu quero saber com quem eu vou passar a minha eternidade. Sim. Então,
de fato, é conhecê-lo e ele também. E quanto mais eu conheço ele, mais eu me conheço, eu conheço a minha identidade, o que ele fez por mim, a história que ele contou sobre mim na eternidade, Aham. de dar a vida dele por mim. Então tudo começou a fazer sentido. E se não for assim, não faz sentido para essa Sim, galera ser exatamente. cristão. Não faz sentido para igreja. Pra quê? Hypezinho? Eu tenho mais hype no mundo, irmão. Eu posso pegar a mulher que eu quero a hora que eu quiser, eu posso usar droga, eu posso fazer tudo. Mas por que que eu não faço isso? O que que eu encontrei de mais precioso? Exatamente. Aí é sólido, mano. Aí é Exatamente. rocha. E é o que a gente tava falando no começo, né, cara? Acabou que a gente trouxe vários assuntos. Sim, sim. Não, é um homem, irmão, que é parênteses e parênteses e vai abrir, depois a gente É fecha. Jesus vai indo. Porque, como eu tava falando, eu não esperei estar na pior, Uhum. visivelmente falando, pra poder encontrar, não, velho. Eu estava numa boa, Uhum. boa que eu digo, Sim, do olhar andando, mundano. e tinha um vazio. Então, o que eu falo hoje, que você usa, que encontrou a melhor notícia da Sim, Terra, eu falo que é senso de urgência de falar quem é sim, Jesus para essas pessoas que sim, acham que estão bambambam. sim, sim, Então eu tenho esse senso de urgência, fala, cara, você tem que entender que, cara, Jesus é melhor que isso, só que Jesus me dá estratégias para isso. sim, sim. Inclusive, a minha profissão é uma dessas estratégias, meus relacionamentos, porque uma coisa que eu construí no decorrer da minha vida foi relacionamentos com pessoas de vários nichos. Então Uhum. isso me abre portas para poder eles ou escutarem sobre mim, Sim, Jesus, e como eu fui sério lá no começo, deixar o que eu tive que deixar para trás e ser firme com o meu processo, isso fez eles entenderem que eu sou sério com Jesus. é, é. Eu não ficava com o pé lá, um pecar com medo do que eles. Brincadeira de. Não, eu É. fui sério, deixei quem tinha. Porque se eu não deixasse quem tinha que deixar para trás, hoje eu não poderia ajudar eles. Sim. E essa parte do ponto radical, pra mim, ela é fundamental. A gente Exa- fala bem assim, não, vai aos pouquinhos, vai mudando, não sei o quê, não sei o quê. Irmão, pra mim isso não funciona. Esse cara aqui mesmo, esse cara aqui eu já, meu brother, um amigo, Gilberto, teve uma vez que que ele tava fora assim, a gente conversou eu vou melhorar 10%. Mano, a força que tem pra puxar pro errado, pro É mundo, muito grande. é muito forte, irmão. E nesse caso tem que romper mesmo. Por exemplo, eu era do 15 anos até os 16 ali, eu era o aluno mais bagunceiro. Minhas notas eram medianas, eu sempre fui muito inteligente assim, de pegar um pouquinho, lembra? Pegava meia hora da aula e já fazia, dava certo, passava. Mas não era. E depois, cara, no terceiro ano, eu era o cara que todos os professores queriam estar perto. Os professores iam no meu culto na escola. É, já teve caso de eu estar fazendo um culto e de repente acabou o culto, todo mundo foi embora. O professor de química na época esperou todo mundo sair. Depois chegou até mim chorando, falando: Cara, eu preciso confessar um pecado. Eu me masturbei, eu fiz isso. Como que você pode me ajudar? Ora por mim. Cara, um professor meu confessando um pecado. E ele era casado, irmão. Sim, Era sim. crente de uma igreja há anos. Eu falei: Senhor, o que que tá acontecendo? É, o que que eles estão vendo? Tipo assim, como que isso aqui tá acontecendo? Mas por quê? Foi radical, irmão. Era, assim, eu nunca tive problema com droga, bebida, essas coisas, só que era as menininhas, que é Uhum. o homem que é hétero nessa idade, é o que mais tenta ele mesmo, é as menininhas. Então, tava, eu ia me perder. E eu sabia que se eu não aproveitasse aquilo, eu ia perder muita coisa. Porque, agora, um detalhe, mano, assim, isso foi o que Deus falou comigo. Uhum. A minha decisão, nessa idade, por exemplo, que você lidera lá os adolescentes, Sim. a minha decisão naquela época definiu meus próximos 10 anos. Boa. Definiu, mano. Boa. A minha decisão de entregar a minha, como diz o texto, entrega a tua juventude ao Senhor. E Sim. quando chegar os dias, você não vai se arrepender disso. Sim. Quando, com 15 anos, eu entreguei minha vida, Deus me deu logo uma noiva. Aí, da minha noiva, o Senhor também me deu um projeto que eu comecei a trabalhar com marketing. Aí eu me casei, eu abri minha empresa, eu escrevi um livro, eu depois tive uma neném, conquistei meu carro, minha moto. Tudo partiu daquela decisão que eu tinha 16 anos. E eu sabia, Deus me mostrou assim,
me mostrou os meus próximos 10 anos com a minha decisão e como eu seria se eu não tivesse tomado essa decisão. Eu ia o cara que provavelmente ia para uma faculdade, uma UFES da vida, eu se tornaria... Estudei na UFS, tá? Aí, você vê, você sabe melhor que eu ainda. Eu não ia ter propósito, então um cara que não tem propósito ali dentro viraria um cara talvez até um ateu, ou pior que isso ainda, um cara que estaria ali uma religião muito matriz africana ali. Eu ia querer participar das raves, eu queria participar, talvez pegar doenças lá ali. Então eu vi, mano, assim, uau, que fase importante. Isso bom. pra galera lá da sua é muito importante. Muito importante, porque eu não falei, galera. Eu sou líder de adolescente, pastor dos adolescentes da Não, In-House. porque é muita coisa, mano, tranquilo. É E muita coisa. ele trouxe um assunto muito legal, porque o que eu tenho falado muito com eles lá, é muito fácil você fazer uma conferência grande e lotar uma igreja. Sim. Traz atrações. Traz ponto. atrações, convida amigos que também... Sim. Fácil, fez uma festa e eu não tô julgando isso, porque eu acho legal também. Sim. Mas o que eu tento fazer com eles lá é fundamentar e ensinar eles a ter um relacionamento com Jesus mesmo. Fundamentação bíblica, eles entenderem que a oração tem poder e que é mais do que eles vê por aí na rede social, Sim, sabe? com Eles têm que certeza, entender cara. que Jesus é vivo, que eles estão com eles. Porque eu falo, lotar isso aqui é muito fácil, mas e aí? E depois? Continuidade, né, cara? Pessoas vão vir para cá, pessoas vão ter essa curiosidade, só que o que vocês têm para poder liberar também para essas pessoas? Sim. Não pode ser contar só com quem tá ali na frente ministrando, não, irmão. O depois vocês têm que ser posicionados para poder também ter algo para liberar para esses Perfeito, adolescentes. Então, Perfeito. assim, eu tento de verdade mesmo, Esse é o caminho, eu e mano. minha esposa fundamentar eles e entender que eles têm que ser fundamentados nas escrituras. Pra você ter ideia, até o evangelismo, que às vezes é uma coisa mais rápida, mano, eu já cheguei a fazer um evangelismo com a galera que só de equipe tinha 100 pessoas. Só que quando eu fui lá, o senhor me mostrou, cara, se enxugar aqui dá 5. Que tava querendo, Sim. que ia na sala de oração que eu fazia, que tava no propósito da semana, que toda semana a gente fazia um jejum pesado, oração, jejum, madrugada, fazia tudo. Mas aí eu falei, não. Fiz a reunião, falei, ó, só vai participar quem fizer o jejum, quem vir na sala de oração, quem estudar a Bíblia com a gente, quem estudar os treinamentos de evangelismo. Mano, no final tinha 12. Até Jesus. 12 na porta. No final tinha 12. Muito Mas, bom, mano, velho. eram os 12 que, quando a gente entrava no campo, mano, os moleques tava cheio. Mulheres de Deus, que, pô, tinha uma menina lá que foi abusada por diversas vezes e tudo mais. Quando ela ia, mano, caraca, tipo, ela conseguia encontrar as prostitutas da parada e falava, tipo, cara, tinha unção, tinha entrega. Sim. Eu prefiro agora ter esses 12, Sim. mas de verdade, do que essa galera toda, essa bagunça Exatamente. toda. E Porque é mais eficiente, é mais mano. eficiente. E, Jonathan, é igual, pegando um gancho também, quando você falou sobre tatuagem, esses dias eu tava vendo na internet, sabe quando tem a perguntas anônimas Sim. no que manda, não sabe Sim, quem sim. mandou? Aí um conhecido, né? Preciosíssimo. Adolescente. Aí perguntou, você faria tatuagem? Tinha uma pergunta que mandaram pra ele. E quando eu passo algumas coisas assim dos adolescentes que eu conheço, eu gosto de ver, porque Sim, eu gosto de sim. estar antenado no meio Sim. deles ali pra entender. Aí ele falou, não, nunca. Aí, tipo, só que o jeito que ele falou foi muito assim, diretão. Incisivo. Porque eu sei que os pais desse menino acham extremamente errado você ter Sim. tatu. Eu sei porque eu conheço. Sim. E infelizmente a religiosidade fez isso com eles. Sim. Só que as outras perguntas, você ficaria com fulano? Por que você namora com não sei quem? Ele só foi crente na prova, né? Aí eu falo, cara, pensando como um pai agora, será que eu não... Eu tenho um pensamento, tá bom, que tatuagem é pecado, mas meu filho pode
saí ficando com Mas, várias meninas. Irmão, primeiro que é polêmico isso. Aham. Primeiro que nem namoro eu acredito. Vamos falar assim, se você achar uma palavra namoro aqui na Bíblia, você me mostra. Uhum. Não existe. Nossa, aí... É uma cultura Irmão, moderna. mas você... Não, cara, eu não namorei. Eu entrei pra igreja, namorei antes, tô falando assim, Sim. depois que eu me converti. Entrei pra igreja, conheci minha esposa, coisa de... Conhecendo, trocando ideia, não se relacionando. Noivamos, casamos, coisa de menos de um ano. Deu certo, mano? Não, A galera tem que até experimentar tudo tô antes. falando porque, irmão, a É, melhor coisa que Jesus fez na minha vida, minha esposa foi, falo que é meu segundo maior presente, primeiro foi Jesus, sim. ter conhecido ele, minha segunda melhor escolha foi ela. Tem meu filho e, irmão, é isso. É isso. Sim. Não existe namoro, você se conhece, você conhece a pessoa, pra mim casamento é uma decisão, Sim. amor é uma decisão, você escolhe amar, sim, não concordo, tudo bem, vai na Bíblia, irmão, siga a Bíblia. Uhum. Então, assim, Perfeito. até que ponto tatuagem você falar que é pecado, mas isso não é? Mano, isso é bizarro, porque volta lá no ponto de que a galera foca. Vejo muito texto de os evangelhos ali quando Jesus pegava os hipócritas, né? Tipo, cara, vocês estão falando que a gente tem que lavar a mão, vocês estão falando isso, mas de coração de vocês, tipo assim, de novo, o Senhor entrando com a espada no coração deles, falou assim: é isso aqui que eu quero. Uma das coisas que a gente mais aprende no campo missionário, pra mim, eu acho essa matéria ela tinha que ser pauta de igreja, mano, não só de missão, mas é o evangelho transcultural. Sei que esse negócio de trans hoje em dia não é muito legal, né? Mas faz total sentido. Que é o seguinte: existe uma forma de você transitar nas culturas sem perder os seus valores. Uhum. E entender que cada cultura é diferente. Por exemplo, algumas religiões lá na África têm a cultura de que quando alguém morre, eles fazem uma festa. Uhum. É à toa que foi o famoso meme do caixão. Tan, taran. Aham. Por quê? E olha só, é muito parecido com a gente. Porque eles acreditam que aquela pessoa foi para um lugar melhor. Aqui no Brasil, nossa cultura é quando alguém morre, faz velório. Todo mundo chora, todo mundo fica triste. Mas todo mundo sabe que foi para algum lugar melhor. Pelo menos aqueles que são cristãos. Sim, sim. Quem tá certo, quem tá errado? Não tem. É só uma cultura diferente. É. E eu consigo transitar nelas e respeitar elas. Não é o cara que tá sorrindo porque morreu e os caras estão chorando. É uma Isso. cultura diferente. Aqui na nossa cultura, exemplo, você usar um vestido é algo mais errado possível. Mas os rabinos, vai ver toda aquela questão ali da Arábia, dos hebreus ali, é uma roupa de calor, né? A estola, mas é um vestido. Isso. Então, assim, quem tá certo, quem tá errado nesse caso? Não tem certo e errado, é uma cultura diferente. Então, eu vejo muita gente pegando isso, mano, pra dar um embasamento assim. Ah, na nossa cultura, a tatuagem não é bem vista. É. Eu falava assim, mas você tem que entender que a cultura, você também pode escolher uma cultura que você quer viver. Cultura alimentar. Você escolhe uma cultura de cabelo, uma cultura de tudo, e nessa aqui eu não posso. Então, assim, é claro que chega coisas que são, exemplo, hoje um homem usar vestido aqui, a gente sabe que não vai cair bem, Sim. por mais que lá use. Então, isso já existe algumas coisas que rompem essa camada. Mas a tatuagem, cara, ela, né, nessa era moderna, eu não posso me basear simplesmente só nessa cultura. E eu preciso entender, também respeitar. Assim como, por exemplo, antigamente meu pai, pô, usava umas calças boca de sino. Hoje é a calça mais apertadinha. Se não for vulgar, o que que tem de diferente? É uma cultura. Eu falo que tatuagem é um acessório artístico. Só assim. Só que assim, tem o que faz e o que não faz, né? Tem Sim. coisas que eu não faço em mim, Sim. que eu acho que não condiz, sacou? Tem tatuagem, Diego, você tatuou qualquer coisa? Não. Uhum. Por escolha minha, velho. Você Sim. chegar lá e falar, não, eu quero fazer um capeta. Eu não gosto de tatuar, porque eu não acredito em. Sim. Você tem que ter um capeta no corpo. Sim, aí você vai dar o seu embasamento também, porque você Exatamente. pode escolher isso. Sim, e assim, cara, eu acho que tudo é
igual voltando também um pouco à questão do namoro lá que eu falei que sério, mas que eu falei que é polêmico. Porque, cara, eu não tô falando que você vai pro céu inferno porque você tá namorando, não é esse fato, só que eu acho que tudo é o seu testemunho. Sim. Tem um testemunho largo e tem um testemunho estreito. Então, assim, você escolhe ter um bom testemunho de solteiro. Sim. Então, imagina, Jonathan, você vai liderar um jovem, ele vai chegar para você e você vai querer orientar ele da melhor forma. Quando você cresce espiritualmente, se torna um cara maduro na fé, você vai querer orientar da melhor forma possível. Sim. Aí chega e fala bem assim, ei, Jonathan, você acha que eu posso ter um relacionamento sexual com minha esposa antes do casamento? Aí você, não, tá errado, mas aí você teve isso, aí você chega e fala, cara, não. Também é hipocrisia de novo. Entende? Então, assim, eu posso falar sobre isso porque você eu fui pelo mais difícil, que pra mim é o correto. Sim. Então, só tá dando tudo lá certo. dentro, Não, mas tá tá tudo certo. certo. Eu também acredito assim. Eu não tive essa cultura de, tipo, não namora. Mas pra mim, se você for olhar, eu fiquei 1 ano e meio, porque eu também comecei a namorar com a minha esposa, que assim, conheci ela com 16 anos. Então, não dava nem pra casar ainda. Então, assim, mas foi 1 ano e meio. 1 ano e meio, mano. Noivo, 1 ano e meio. Conhecer nem foi, vou dizer namorando aqui, porque era a melhor palavra na época. Porque, na verdade, o pastor ela botou a gente pra orar. Esses meses. Você quer namorar com 14 anos, você não tem dinheiro pra nem no McDonald's. McDonald's, poxa, tem que pedir papai. Tem que pedir papai. Aí não. Tipo assim, e 1 ano e meio noivado, casou, pronto, fez 18 anos, a gente já casou e também são contextos diferentes, assim. Se for olhar minha história, a história da Duda, a gente veio de 2 famílias destruídas, assim. Então, ali foi um socorro pra mim e pra ela. Foi um caso à parte, por isso que eu falo, existem algumas exceções, igual eu falei da minha experiência com demônios. Mano, não tinha autoridade nenhuma, mas o Senhor é uma exceção que mudou minha história. Exatamente. Então eu acredito que o Senhor possa fazer algumas coisas da forma dele, mas no final, mano, tem um caminho mais certo, tem um caminho mais legal, tem uma opção melhor, que faz sofrer menos, igual todo empresário que chega e você fala assim, rapaz, faz seu imposto de renda, faz negócio, porque o cara já tomou umas porradas e sabe que é muito pior que depois. Exato, irmão, exato. E é isso, cara, eu acho que sobre a tatu... É isso aí? Isso tudo? Isso tudo. Tem muito mais a falar sobre tatuagem, só que não vai dar tempo. A gente pode sentar uma hora e falar só sobre pode isso. até gravar outro. E biblicamente também, a gente pode transitar na Bíblia sobre isso, ver os dois lados aí, mandar pergunta. Sim. Eu gosto de falar sobre isso hoje. E, cara, reflita, cara. Se você acha, conversa com o seu pastor, conversa com quem te lidera, vê o que ele acha também importante. Você falou sobre essa questão de muito sábio de recorrer à sua autoridade, de conversar antes. Isso faz total, é muito, muito importante mesmo, gente. Assim, tem gente que tem problema com isso, mas depois que você aprende que prestar contas é tão bom. Nossa, cara, você se livra de cada problema, irmão, que você não tem noção. Coisa que você nem viu. Mas, mano, pra gente finalizar, cara, eu queria que você deixasse uma mensagem pra essa geração aí, aquilo que transformou sua vida, aquilo que você mais ama falar, conversar. Se puder deixar um conselho até para os adolescentes que você também lidera, deixei pra galera. Fala, pessoal. Começar outro podcast. Façam tatuagem, brincadeira. Galera, tenham senso de urgência de conhecer quem é Jesus. Glória a Deus. Tenham amor, paixão pela Bíblia, que é um manual que Jesus deixou para nós. Sem isso aqui não faz sentido. Vocês gostam de ler tantos livros por aí, e por que vocês não gostam de ler a Bíblia? Tenham curiosidade. Ah, Diego, você pode não acreditar no que eu tô falando, mas se você tiver curiosidade, pelo menos de ir lá e falar, cara, eu vou ter curiosidade de ler a Bíblia para ver mesmo se é isso que ele tá falando, eu acredito que Jesus vai te induzir e te convencer a ler a sua Bíblia. Então, assim, se relaciona com Jesus, entenda que Jesus é seu amigo. Amém. Começa pelo versículo que eu citei no começo, João 15,15, dali você vai transitando pela Bíblia e Jesus vai te convencer nisso. Mas tem um senso de urgência de entender quem é Jesus para você. Amém. Não apenas pelo que os outros falam dele, mas quem é ele para você. Esse é um conselho que eu posso te dar aqui hoje. O melhor de todos é esse. Glória a Deus. Mano, obrigado. De verdade. Foi incrível.
Que Deus te abençoe. Eu que agradeço muito. Você tem muito para entregar aí pra galera. E da forma que Deus quer, né, irmão? Amém. Pessoal, vou deixar aqui embaixo o link dele, do perfil. Segue lá, começa a acompanhar. A parte, vou fazer o merchan, ele fez a minha tatuagem aqui. Foi o primeiro cara que eu dei confiança pra fazer a minha primeira tatuagem. Foi muito importante pra mim, mano, porque eu não tinha confiança em ninguém nesse ponto. Amém, Então, maneiro. assim, já começou ali um pouco a confiança. Mas, cara, é isso. Então, pessoal, segue. É o melhor aqui do Espírito Santo e também do Brasil aí que eu conheço. Pelo menos. Eu não conheço muita gente, mas eu sei que ele é bom. Ganhou o primeiro lugar. Como que é aquele prêmio? Eu acho. Old School na Tattoo Week, que é a maior convenção que tem no mundo. No mundo, ele ficou em primeiro lugar em Old School, né? É isso. E você vê que não é brincadeira, não. Tá bom? Valeu, hein? Deus abençoe. Até o próximo episódio.